coronavírus chegou ao Brasil. E agora? Veja explica. O Ministério da Saúde decretou emergência em saúde de interesse internacional. O primeiro caso confirmado é de um homem de 61 anos que voltou da Itália assintomático, mas dias depois procurou o serviço de saúde com sintomas respiratórios. O período de incubação acontece em média de 5 dias, mas podem aparecer somente depois de 14 dias. Os sintomas duram uns 10 dias e depois desaparecem. No momento da doença, produzimos anticorpos capazes de combater o agente infeccioso. Mas quem pega pode contrair a doença novamente? A princípio, não. No caso de virose, o organismo cria resistência ao novo vírus. Mas cientistas estudam o caso de uma mulher que teria recontraído a doença no Japão. Atenção redobrada em caso de febre e algum sintoma respiratório, como tosse, coriza, dificuldade para respirar e dor de garganta. Frente a esses sintomas, é recomendável procurar um hospital. Lembrando que crianças menores de 5 anos e idosos podem não apresentar febre. Um estudo feito com 44 mil pessoas com casos confirmados apontou que a maioria dos infectados tinha idade entre 40 e 69 anos. Desses, 1.023 morreram. Os quadros mais graves desse estudo apareceram em pessoas acima de 60 anos. E como o vírus se espalha? Acredita-se que cada pessoa infectada contamine outras 2 ou 3 pessoas. Pelo padrão atual, o número de infectados dobra a cada 6 dias em média. Quais os cuidados os brasileiros devem ter? Lavar as mãos com mais frequência, evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas, cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar, utilizar lenço descartável para higiene nasal, não compartilhar objetos como copos, talheres e toalhas, e limpar regularmente o ambiente, além de mantê-lo ventilado. Outra dica é rever alguns hábitos sociais, como cumprimentar com abraços, beijos ou apertos de mão. Nesse caso, é melhor evitar. E que dimensão a epidemia pode alcançar? Os cientistas ainda desconhecem os mecanismos de infecção e assim fica difícil ter exatidão da extensão da epidemia. Há pacientes assintomáticos que transmitem a doença e, nesses casos, não há eficácia na testagem de temperaturas, por exemplo. Provavelmente, milhares de casos não entram nas estatísticas porque as pessoas não têm sintomas ou apresentam uma versão mais branda da infecção e acabam tratando como uma gripe ou um resfriado comum. Pesquisadores da Universidade de Hong Kong, entretanto, estimam que a epidemia chegará a seu pico de casos entre abril e maio. Agora, como é o comportamento da infecção? Em média, 20% dos casos evoluem da combinação de febre e tosse para condições mais graves, como pneumonia e comprometimento de outros órgãos. O índice de letalidade é de, em média, 2% dos infectados. O problema é que o coronavírus se espalha muito rápido e, com isso, tem um número absoluto de mortes mais relevantes que outras epidemias, como o SARS, por exemplo. Apesar de ter letalidade de 10%, a epidemia de SARS, em 2003, teve 8 mil casos registrados em 8 meses, uma fração comparada aos 80 mil de coronavírus registrados nos últimos 3 meses. Infelizmente, não existe nenhuma tecnologia que possa nos dizer que quem está dentro de um voo, por exemplo, possa estar ou não com o vírus. Diante de tal cenário, o Brasil não adota conduta nenhuma dentro dos aeroportos. Mesmo que o perfil de expansão da epidemia seja criteriosamente analisado, o que provavelmente temos agora é a ponta do iceberg, com os casos mais graves. Sabemos pouquíssimo sobre os casos assintomáticos e também sobre as mutações do vírus, que podem torná-lo tanto mais ou menos virulento.